Tarde, galera, tudo bem? Tô vindo aqui para fazer um videozinho para vocês, falar sobre a IA Devin. Para quem não sabe, eu fiz um vídeo, né, comentando sobre a inteligência artificial chamada Devin, que é o primeiro engenheiro de software. Eu vou deixar fixado aqui no vídeo, tá? O link do vídeo do YouTube, tá? Com a gravação do vídeo que eu fiz sobre a IA Devin. E hoje eu tava assistindo o vídeo do Lucas Montano e me deparei com a notícia, com ele reagindo, na verdade, né, e comentando, enfim, e em cima, no vídeo dele, tem vários comentários do CEO da NVIDIA, do Sam Altman e de é, uma galera que trabalha na área de TI e comentando sobre a possível substituição dos desenvolvedores de software por inteligência artificial, né? E eu queria adicionar alguns comentários sobre isso. Então eu vim aqui, eu vou trazer aqui as notícias, vou relembrar vocês rapidamente e a gente vai falar sobre isso. Esse é o vídeo do Lucas Montano, né? Falando sobre o Devin que simplesmente sumiu. Ele fala sobre um tweet do Florin Pop, perguntando, né, o que aconteceu com o Devin e perguntando se será que a galera meio que tirando onda, né, com a ideia do projeto do Devin, dizendo, e aí, será que o Devin desistiu? O Dorian até disse aqui, será que ele teve burnout e começou um canal no YouTube? Porque recentemente teve uma notícia de um dev famoso aí que largou tudo, né? Largou o emprego para poder produzir conteúdo. Então, é basicamente isso, tá? É a galera revivendo aqui. E aí, o que aconteceu com o Devin? Será que foi. Será que era golpe? Será que era alguma coisa. Para quem não lembra, a Cognition, que é essa empresa aqui, que inclusive eu até cheguei a comentar no vídeo, se eu não me engano, que ela lançou em 12 de março, né, esse vídeo, né, do CEO deles, falando que conseguiram desenvolver um engenheiro de software, inteligência artificial, que é engenheiro de software. Só que tem o vídeo aqui dizendo inclusive que como é que funciona, né? Que o Devin tem um terminal, tem um navegador e faz testes baseado nos inputs dos usuários. Ele vai lá, lê a documentação do framework e constrói um projeto inteiro sozinho e vai fazendo, aplicando testes no terminal e vai fazendo funcionar e baseado no feedback do usuário, né? Ele vai ele vai melhorando, né? O código. E ele traz esse gráfico. Eu acho que o mais importante, eu até falei isso no vídeo que eu gravei sobre essa IA. O mais importante disso tudo aqui é esse gráfico. É o mais interessante. Ele mostra assim, ó, o GPT-4 ele acerta 1,74% das vezes que ele tenta resolver alguma coisa de código, tá vendo? E o Devin, que é teoricamente essa solução que eles trazem aqui, 13,86. Então, tipo, 13,86% das vezes ele acerta. O que ainda é baixo para substituir um ser humano, né? Tipo assim, você ainda precisa muito do auxílio de um ser humano para poder construir um projeto de software. Eu até comentei na época no vídeo sobre isso, que assim, eu vejo também, inclusive, algumas pessoas comentando sobre a inteligência artificial na nossa área de desenvolvimento de software, e eu vejo pouca gente falando sobre a diferença entre programar, né, o que é escrever um script, o que é a necessidade que algumas pessoas têm em algumas áreas, a área financeira, na área de pesquisa, estatística, enfim, em outras áreas, a necessidade que às vezes a pessoa tem de escrever um programa, um software. Tá? Um programa que pontualmente vai resolver uma tarefa ou vai automatizar uma rotina, vai automatizar uma tarefa pontualmente. Existe uma grande diferença e ninguém está falando sobre isso. Ninguém fala sobre isso. Eu percebo que falta muita informação sobre isso. Existe um abismo entre escrever um scriptzinho, um script com Python, com JavaScript, com qualquer linguagem de programação, com Golang. Existe uma gigantesca, enorme, na verdade, diferença, um abismo entre escrever um script para automatizar uma tarefa ou para, sei lá, fazer uma análise e tratamento de um dado,
resolver automatizar uma tarefa simples. Existe uma gigantesca diferença entre isso, que é o que você pede para o ChatGPT ali. Hoje, nós programadores, a gente consegue pedir para o ChatGPT, me dá um algoritmo que faz integração, sei lá, com o Slack para me mandar a lista de pessoas que está cadastrada no Slack, uma coisa do tipo. Ele vai lá e vai te mandar. Então, isso uma pequena tarefa, pequeniníssima. E existe uma gigantesca, há um abismo disso até chegar em um software complexo para web, por exemplo. Tá? Web aqui já é um exemplo. Mas um software profissional para web, um software para um ERP, para um CRM, para um, seja lá, whatever, para qualquer plataforma que você desenvolve, que tem uma ou mais APIs, com nível de complexidade alto, com várias integrações, com muita coisa, com gateway de pagamento, com serviço de cloud para armazenamento de arquivos estáticos, enfim. Aí tem integração por exemplo, usando como exemplo a AWS, tem integração com Bucket S3 para armazenamento de imagens, tem integração, sei lá, com Google Cloud Firebase Authentication para fazer autenticação, tem integração com um monte de coisa. Então, esse software, que além de ter esse um ou mais backends, né, um ou mais APIs interligadas, às vezes tem um emaranhado de APIs por detrás, com comunicação gRPC entre elas, e uma API REST ali servindo front-end, os dados ao front-end, com a camada de regras de negócio de alta complexidade ali, e um front-end ainda, com uma camada gigantesca também de funcionalidades. Então, percebam, há um abismo gigantesco entre escrever um script, que isso uma IA tá fazendo bem, pelo menos assim, tá fazendo bem para iniciar, sabe? Tipo, para você copiar, colar e fazer funcionar, acredito eu que tá muito longe ainda da inteligência artificial fazer isso. Tipo, é só copiar e colar que vai dar certo, tá? Isso ainda não existe. Então, hoje você pede para o ChatGPT gerar um scriptzinho para resolver uma tarefinha pequena, uma integraçãozinha pequena, algo muito pontual. Você consegue pegar aquele código, copiar, colar e debugar ele para alterar, melhorar. Normalmente ali não estão as melhores práticas, não está levando em consideração a arquitetura do seu software. Fora que qual a principal diferença entre um script e um software web, né? Uma plataforma, que é o que a maioria das empresas tem e é o que a maioria dos desenvolvedores vão trabalhar, né? A maioria esmagadora dos desenvolvedores estão trabalhando em plataformas de alta complexidade, com camadas de regra de negócio e com projetos em cima de frameworks que estão em constante evolução, inclusive. Então, esses próprios frameworks estão mudando. E tem vários arquivos. Então, o que é um projeto web no final das contas? É uma pasta, um conjunto de pastas e subpastas com vários arquivos de texto com extensão .py, se for Python, extensão .ts, se for TypeScript, com extensão da tecnologia que você está utilizando, com uma pá de camada de abstração ali em cima, porque o framework ainda é mais uma camada de abstração. Então, assim, a IA ela ainda não consegue absorver esse nível de complexidade. Ler vários arquivos dentro de um projeto web e entender aquela arquitetura e te dar uma solução levando em consideração aquele contexto específico. Então, existe essa problemática ainda, técnica, para se resolver, a inteligência artificial. E quando voltando aqui para quando a Cognition diz que está lançando o primeiro dev engenheiro de software, ou a primeira IA engenheiro de software, ela está querendo dizer isso, ó, a minha inteligência artificial, ela lê vários arquivos, leva em consideração a arquitetura de software, porque é isso que o engenheiro de software faz, traz uma solução levando em consideração a arquitetura de software, lendo vários arquivos dentro do projeto e subindo APIs e, enfim, integrando com front-end e tudo mais, que muitas vezes estão em repositórios até separados, ou seja,
São pastas separadas, projetos separados que estão interconectados apenas pela lógica do programador. Então, é muito complexo para uma IA ainda interpretar tudo isso e ser boa em trazer soluções nesse aspecto. Então, perceba, mesmo o Devin, que as pessoas estão perguntando se é, e aí, flopou o Devin? Porque você chega aqui no site da Cognition, só tem essa notícia. Você chega aqui no blog, não tem mais nada. Não tem mais nada falando do Devin. Só tem isso aqui. Você chega lá no GitHub, no Twitter do Devin, não tem nada mais de novo. Tem um repositóriozinho do GitHub aqui que eles dizem que divulgaram os resultados do benchmark do Devin e só. Aí quando você abre o repositório, só tem um projeto lá que não recebe atualização há um mês. Então, tipo assim, cadê esse Devin? Cadê? Não tem nada aqui, sacou? O LinkedIn da empresa também não tem nada, só tem esse último vídeo postado e só tem isso, não tem mais absolutamente nada. É muito estranho, né? Muito estranho isso. Então, tem aqui as pessoas que teoricamente trabalham na Devin, mas tem mais nada, não tem notícia, não tem informação, não tem nada sobre esse Devin. O CEO da Nvidia acredita que a IA vai substituir o desenvolvedor e ninguém vai precisar mais desenvolver no mundo e tal, enfim. Eu já comentei também sobre essa notícia do CEO da Nvidia e é aquilo, né? Os caras falam aquilo, os caras falam muito isso, talvez por ter uma visão de futuro, talvez seja, mas eu acredito muito que é muito mais para hipervalorizar a sua própria empresa, né? Tipo assim, pô, o CEO da Nvidia, ele tá interessado em vender os chips que vão, né, o GPU, né, que é o que IA consome principalmente, para gerar esses vídeos e essas inteligências artificiais que geram vídeo baseado em texto e tudo mais, enfim, para fazer todo esse processamento é basicamente GPU. E a Nvidia quer faturar grana com isso, né? Óbvio, né? É uma empresa. Eles estão fabricando, são hoje uma das principais fontes de chip para empresas que desenvolvem inteligência artificial. Então, tem toda essa problemática ao redor aí, que acredito eu que o programador vai continuar existindo sim. A vida do júnior vai ficar mais difícil para a entrada no mercado de trabalho e tudo mais. Já tá, né? Já tá muito mais difícil. Mas eu não acredito que o desenvolvedor, a profissão do desenvolvedor vá morrer tão cedo. E não só isso, as pessoas elas vão continuar precisando aprender desenvolvimento de software nas escolas, como já estão, né? Você pega qualquer escola particular, principalmente, algumas públicas também, e você tem ensino de desenvolvimento de software, né? Que na verdade não é desenvolvimento de software, né? O que ensinam na escola é programação básica, né? Então, você vê já crianças a partir dos 5, 6 anos já brincando com Arduino, já fazendo alguma coisinha de código com Python, enfim, você já vê isso acontecendo em algumas escolas, laboratórios Maker, então sendo introduzidos para criança ainda jovem. Então, saber programar, não num nível profissional, porque é isso que um engenheiro, um arquiteto de software, a galera que já trabalha há muitos anos com desenvolvimento de software, a gente trabalha com projetos profissionais, a gente trabalha profissionalmente com programação. É diferente, é completamente diferente do scriptzinho, do site que a pessoa faz, daquele script simplório para automatizar um processo. É completamente diferente. Trabalhar com software profissionalmente envolve uma pá de coisa, deploy, esteira de deploy, pipeline, infra, cloud, enfim, um caminhão de coisas. É uma profissão que exige multidisciplinaridade e traz um nível de complexidade muito grande. Então, as pessoas vão precisar aprender, acredito eu, vão precisar aprender, continuar aprendendo programação. Óbvio que não no nível de um profissional, elas não vão precisar escrever software para uma plataforma gigantesca web, não vai ser assim, né? Não é isso, não é esse o objetivo. É para que ela possa automatizar pequenas coisas ao longo do seu dia, nas tarefas
do seu trabalho, usando inteligência artificial para auxiliar elas. Isso vai acontecer com muita frequência. Mas, primeiro, ela tem que ser capaz de revisar o resultado que a inteligência artificial dá, porque não é confiável. E acredito que está muito longe de ser confiável o resultado que uma inteligência artificial te dá. E quanto mais complexo o problema, menos confiável vai ser. Tem isso. E tem outro problema que as pessoas se esquecem completamente e ninguém comenta na internet, que eu não vejo ninguém comentando, qual empresa vai querer abrir seu código-fonte do seu sistema para uma inteligência artificial ler. Você entendeu? Entenda, uma empresa que tem uma plataforma de software, um SaaS, qualquer coisa do tipo, uma plataforma web, ela não vai querer que o programador dela copie o código-fonte e jogue no ChatGPT. Porque o ChatGPT pertence à OpenAI e tem dinheiro da Microsoft por detrás e de um monte de empresa grande por detrás. Ninguém quer seu software, seu código-fonte vazado na internet. Entendeu? Então, existe um problema gigantesco que é muito maior, inclusive, do que o problema técnico a ser resolvido, que é um problema de legalidade, problema jurídico, gigantesco, inclusive, que inclusive já está trazendo consequências pesadas para hoje. Tem empresas já regredindo, pedindo para as pessoas, os desenvolvedores, não usarem inteligência artificial para resolver código, porque já teve casos de código-fonte vazado de empresa grande, inclusive, por causa disso. Ah, mas tem como rodar o seu próprio LLM localmente? Tem como rodar o LLM localmente. Mas ele é treinado baseado em quê? De quem é o GitHub? Da Microsoft. A Microsoft é a empresa que mais está investindo em inteligência artificial no ChatGPT, principalmente. Você acha que o ChatGPT está lendo dados de onde para poder ser treinado? Do GitHub. Até onde se sabe, só de repositórios públicos, porque é o que, teoricamente, está acessível publicamente. Então, assim, existe um problema, inclusive, jurídico muito grande em relação a isso, que está começando a afetar também os projetos open source. Recentemente eu tenho visto muita notícia de projeto open source que está começando a mudar a sua licença. Por quê? Porque a galera está usando o projeto open source a rodo para treinar IA, para substituir os desenvolvedores. Só que os desenvolvedores que estão no projeto open source, alguns não ganham nada para estar ali. Entendeu? Então, tipo, estão codificando pela comunidade e tal. É óbvio, né? Existem outras recompensas assim, em se codificar para a comunidade open source. Às vezes, a recompensa financeira ela chega indiretamente também. Mas o projeto open source está lá, sem lucrar, tá ligado? E está alimentando inteligência artificial. A inteligência artificial está sendo treinada. Onde é que essa galera... Vocês acham que ChatGPT aprende a programar onde? Tá ligado? Os repositórios open, os repositórios públicos. Espero que só nos repositórios públicos. Espero eu que só nos repositórios públicos, né? Porque na melhor das hipóteses vai ser só nos repositórios públicos. Né? Teoricamente, eu conheço muito pouco da área jurídica, da tecnologia, mas eu espero muito que o ChatGPT, que as inteligências artificiais da Microsoft, que é a dona do GitHub, não esteja utilizando código-fonte de repositório privado do GitHub, porque tem muita empresa que usa o GitHub para armazenar seu código-fonte privado. Então, assim, tem questão de licença de código também, né? Eu conheço muita empresa que no seu código-fonte não tem o arquivo license.md. Ou seja, não tem uma licença explícita ali de uso. Então, eu conheço assim, eu acho que quase 100%, quase 100% não, mas 95% das empresas que eu já trabalhei, dos projetos profissionais que eu já trabalhei, a galera não se importa com a licença de software, não. Então, não tem um setor jurídico cuidando disso, entendeu? Então, não se sabe como é que se está utilizando esses códigos fontes. Por mais que o repositório esteja privado, mas a Microsoft tem acesso aos repositórios privados.
E se esse repositório não tiver uma licença? Enfim, tem várias questões aí que precisam ser respondidas. E não são, inclusive. Quando você vê entrevista da galera que trabalha na OpenAI lá, respondendo: ah, sim, mas o ChatGPT tá usando quais dados aí para treinar? A galera gagueja. A galera não responde. Essas informações não são públicas, tá ligado? A gente não sabe direito, a gente não tem certeza de quais dados. Ah, é fonte da internet, fonte pública. Até então dá para acessar um monte de coisa que teoricamente era para ser privada na internet. Então, assim, é muito difícil, tá ligado? A inteligência artificial ela ainda tem que passar por barreiras muito grandes para substituir o programador, o desenvolvedor de software. E não só isso, né? Tipo, Mano Davin, inclusive, já falou muito sobre isso, sobre uma teoria da conspiração, né? Do mercado da área de desenvolvimento de software, mas que tem um fundo de verdade nisso, que é o quê? Poxa, as empresas estavam começando a pagar muita grana para desenvolvedor, muita grana, né? O desenvolvedor tava ganhando o salário de quase de CEO. Então, assim, tava muito caro contratar programador, principalmente com programador bom, né? Programador sênior, programador com muito tempo de experiência e tal. E as empresas entraram, começaram a fazer layoff, 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 layoff. As big techs gigantescas, principalmente, layoffaram um monte de gente. As menores e as brasileiras também seguiram o mesmo, né, bateram continência para as big techs e foram junto, né, na mesma leva. Até porque a movimentação de dinheiro, capital financeiro, né, no mundo tech é assim que funciona, né? Tipo, as big techs, as grandes corporações, é que ditam o fluxo do dinheiro. E se elas tiram dinheiro do programador delas e layoffam geral, isso é uma cascata, não tem para onde fugir. Vai acabar afetando as empresas menores. Então, o que que acontece? Tem essa percepção de que os layoffs são propositais até certo ponto para poder reduzir o salário dos programadores. Porque o que que uma big tech da vida faz? Vou demitir 10 mil desenvolvedores, depois abro vaga contratando com salário menor. E aí eles vão concorrer para essas vagas, né? Os próprios caras que são demitidos das big techs concorrem para uma quantidade menor de vagas com salário menor. Quem topar ficar, fica. Tanto que tem acontecido muito fortemente, né, o lance das empresas cobrarem, exigirem de novo o trabalho presencial, ou no mínimo híbrido. Então, isso também para forçar os trabalhadores, principalmente os desenvolvedores de software, a voltarem a trabalhar presencialmente e terem aquele vínculo mais forte com a empresa, que não se estava tendo, né? Principalmente a geração de hoje não tem um vínculo forte com a empresa, né? Existe muito uma cultura de fazer o básico no trabalho e é isso aí, beleza. Minha vida particular é minha vida particular. E as empresas não curtem muito isso, né? Mas enfim, aí a gente entra em outro âmbito, mas existe muito essas questões. Então, a inteligência artificial, por que que as big techs estão investindo tanto em inteligência artificial? Porque, de certo modo, mesmo que a IA não substitua o programador, só o fato dela assustar, só o fato dela prometer talvez um dia substituir os programadores, já abala o mercado financeiro, já reduz o salário dos programadores. Só isso, só de cara, só dele dizer assim, lancei a plataforma Devin aí, AI, que vai ser a primeira engenharia de software. Aí uma empresa dessa surge e some, tá ligado? Não tem mais nada da empresa. Você vai procurar na internet sobre coisa da empresa, tem nada. Só tem uma matéria de março e some, que é o que o Lucas Montano, inclusive, aborda no vídeo dele. Chega o CEO da NVIDIA e diz: o trabalho do programador acabou. Tudo isso é uma movimentação que, querendo ou não, é estratégica para também reduzir o salário do programador, né? E as empresas de tecnologia lucrarem mais, enfim. E é isso aí. Então, tem muito também desse lado estratégico corporativo que é sujo, né? Mas acontece, não tem para onde fugir. Então, assim, existem muitas barreiras ainda para a inteligência artificial poder substituir o desenvolvedor. Eu já comentei isso em outros vídeos. Resolvi fazer esse vídeo aqui explicando mais uma vez sobre isso,
sobre o senhor da Nvidia e o que outros caras das Big Techs têm dito relacionado a substituir o desenvolvedor, né? Substituir o ser humano por uma IA, como essa, por exemplo. Mas ainda não existe nada de concreto. Tá? Os grandes desenvolvedores do mundo estão sempre despertos, atentos, debatendo. E aí, cadê o Devin que ia substituir a gente? Nada até agora. Então, a gente está de olho nisso, a gente tem que estar atento a esse tipo de notícia, a esse tipo de informação e atento a tentar entender qual o motivo, né, para que isso aconteça. Né? Por que esse tipo de notícia tem sido veiculada e aparentemente é pura especulação, né? Aparentemente é pura especulação. Tem nada ainda aí que consiga, de forma sólida, afirmar que o trabalho do desenvolvedor vai ser substituído, tá? As inteligências artificiais, elas ajudam, auxiliam e tem realmente essa tendência de auxiliar os desenvolvedores para potencializar, né, aumentar o potencial produtivo, sim, mas fora isso, por enquanto, não há nada de novo no mundo da inteligência artificial, tá? Sim, são ferramentas incríveis, ajudam pra caramba. Os produtores de conteúdo também estão muito preocupados em relação a isso. A gente tem que se preocupar em relação a essas coisas, sim. Tipo, quem é designer, quem trabalha na área gráfica, tem muita IA aí meio que prometendo fazer coisas também, né? Porque a gente vê, por exemplo, eu uso a inteligência artificial para poder gerar as legendas dos meus vídeos. Mas não gera legal. Não gera legal. Precisa de um ser humano ali para poder revisar, tá? Eu uso inteligência artificial para gerar imagem. Uso, mas também não sai legal. Às vezes sai tudo cagado. Então, assim, nem sempre o que a inteligência artificial está fazendo está sendo o que elas prometem fazer. Na verdade, na maioria esmagadora das vezes, a inteligência artificial não está entregando um terço do que elas dizem que entregam. Então, tipo, você vê aí inteligências artificiais Sora e outras que criam vídeos. Tem agora campeonato de pessoas que vão gerar vídeo via inteligência artificial, tipo filmes. Ainda a qualidade ainda tá péssima, ainda tá ruim, duvidosa. Precisa muito de um ser humano para poder editar e manipular o prompt. E às vezes às vezes o prompt só também não dá conta. O prompt, para quem não sabe, é o comando que você dá para a inteligência artificial para ela gerar o resultado esperado. Inclusive, eu até compartilhei recentemente um meme que diz assim, né? A inteligência artificial não vai substituir nós humanos nunca. Tá tranquilo, nós programadores. Sabe por quê? Porque o, os gestores de projeto têm que escrever a tarefa muito bem descrita para poder a inteligência artificial gerar um resultado, e é verdade. Então isso aí tá tranquilo, porque os gestores normalmente botam só o título da task e olhe lá quando põe, né? E manda o programador se virar. Então, tipo, tem um monte de contexto que tá abstrato ali que a inteligência artificial nunca vai conseguir pegar. Mas é isso, galera. Eu queria trazer novamente aqui em discussão, em pauta, essas notícias sobre inteligência artificial. Os projetos open source, inclusive, estão mudando suas licenças para tentar se proteger também desse tipo de uso indevido, né? Porque é um uso indevido. Quando o programador sobe um código open no GitHub, ele não autoriza que uma IA leia esse código, seja treinada em cima desse código. Não tem nada, nenhuma legislação em cima disso, mas as big techs, as empresas que estão investindo pesado em IA não querem saber disso, né? E aí acabam atropelando também muito essa questão jurídica. E é isso, galera. No futuro aí a gente vai ver muita briga de grandes empresas prometendo muita coisa, entregando muito pouco relacionado a IA. Tem muito relacionado ao fluxo do dinheiro, para onde o dinheiro vai, né? O dinheiro da área de tecnologia. Então fiquem atentos aqui ao canal Rafael Levi SSA, dá uma olhada, dá uma conferida nos outros vídeos no meu canal Rafael Levi SSA no YouTube. E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, obrigado. Fui.